bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1 diz assim: Davi é ungido rei de Israel. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: Até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reines mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: Como poderei eu ir lá? Saul o saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou: Levarás contigo um novilho e declararás: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: A tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: Sim, venho em paz, vim oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: Deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: Não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois eu vou continuar aqui. Olha o que nos chama a atenção aqui nesse texto, gente, da palavra de Deus, que aqui Samuel, ele estava com pena, né, daquela situação que se levantou com Saul, porque Deus havia mandado que Samuel ungisse Saul também anteriormente. Só que Deus havia dado uma ordem para Saul, que era para ele ir e exterminar com todo um povo que tinha ali. E não era para sobrar nada, nada daquela gente. Não era para poupar nem mesmo os animais. Mas o que ele fez? Ele poupou o rei e levou os animais como despojo. Depois, Samuel disse que não era para ele consagrar, que era para ele esperar que ele desceria e faria ali, né, um sacrifício ao Senhor, um holocausto. Mas Saul, aqui eu estou resumindo para vocês os anteriores ali, os capítulos anteriores, mas você pode ler mais para frente. Então, o que Samuel fez? Ele fez com que o Espírito de Deus se afastasse dele. Porque Deus disse que mais convém obedecer do que sacrificar. E que a rebelião, a desobediência é igual ao pecado de feitiçaria. Isso é muito sério para Deus, gente. E sendo que Saul não poderia sacrificar, fazer nada, porque ele não era sacerdote, ele era o rei. Só que ali ele temeu, porque o profeta estava demorando, e o povo começou a pressionar, e ele fez o quê? Tomou a decisão errada. Não soube esperar aquilo que Deus havia mandado fazer. E ele nem sequer obedeceu a ordem do Senhor anteriormente. Então, o que aconteceu, a ruína do reinado de Saul, foi a sua desobediência, a sua falta de temor a Deus.
Porque quando ele sacrificou ao Senhor sem poder, ali ele perdeu totalmente o temor do Senhor. Aí Samuel aqui, ele estava sentido. E Deus disse: até quando continuarás pranteando Saul? Sendo que eu próprio rejeitei. Eu próprio rejeitei para que não reine mais sobre Israel. Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Aqui Deus deu uma ordem para que ele fosse até Belém sacrificar e ungir um dos filhos de Jessé. Só que aqui, gente, quando ele chegou na cidade, o povo ficou apavorado. Por quê? Porque Samuel, ele tinha um triplo ministério. Ele era sacerdote, profeta e juiz. Ele podia ter ido lá para entregar algo do Senhor para aquele povo, ou para dar uma sentença para alguém, mas o povo ficou apavorado quando viu Samuel ali. É de paz a tua vinda? Ele disse: sim, eu vim sacrificar ao Senhor. E aqui nós precisamos ver que, às vezes, as pessoas são precipitadas. Às vezes as pessoas acham que as coisas são de Deus e não são. Quando nós estamos num nível espiritual, nós sabemos discernir o que é de Deus e o que não é. Porque tem coisas que às vezes Deus permite chegar na nossa vida para nos provar. Porque através daquela provação, daquele problema, daquela situação que se levanta, Deus, ele quer ver como você reage. E Deus quer te fazer forte diante das adversidades. Mas eu preciso saber discernir o que é do Senhor e o que não é. Aqui, quando ele viu, né, o primeiro filho ali que chegou, ele disse: logo que chegaram, e assim que Samuel colocou os olhos em Eliabe, disse consigo, ele pensou para ele mesmo, né? Deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. E Deus respondeu para ele: entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Aqui, gente, quando Deus disse para ele: não te impressione, porque hoje, nos dias de hoje, nós vivemos um mundo onde as pessoas se preocupam tanto com a aparência, com o seu físico, mas o espiritual eles estão deixando de lado. E aqui ele olhou para a aparência daquele rapaz, mas Deus já o havia rejeitado. Porque Deus, gente, ele olha o coração. Ele sonda os corações. Para você ver que aqui, quando ele veio para sacrificar com os filhos de Jessé, Davi não estava aqui. De todos os filhos de Jessé, faltava um, o caçula, que estava trabalhando, cuidando do rebanho de ovelhas, enquanto os outros, que eram soldados de guerra, que eram aqueles soldados que estavam lá no campo de batalha quando o Golias chegava para afrontar o exército, e eles também recuavam, era esses aqui. Se não me engano, eram 3 desses 3 mais velhos aqui, que eram homens que eram do exército, que quando tinha uma guerra, quando entrava em batalha, eles eram convocados. Então ali o único que estava trabalhando de verdade era Davi.
Só que Davi, gente, enquanto ele estava cuidando de ovelhas, Davi estava adorando ao Senhor. Se você ler os Salmos, você vai ver a comunhão de Davi com Deus. Quando ele chegou diante de Saul, contando que ele iria enfrentar o Golias, que Deus tinha dado força para ele, e ele enfrentou um urso, enfrentou o leão, ninguém sabia. Só ele e Deus. Enquanto Davizinho estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai, as ovelhas nem eram dele, eram do pai. E ele dava vida por aquelas ovelhas. Ele cuidava delas como se fossem dele. Guardava aquelas ovelhas, cuidava. E ali no pasto, Davi, sozinho, em meio a muitos perigos, ele estava buscando ao Senhor. Ele levava a sua harpa, ele louvava o Senhor lá no meio do mato, lá no deserto, onde ele levava aquelas ovelhinhas para pastar, porque eles tinham que ficar procurando pasto. E sabe o que Deus procura em mim e você? Um verdadeiro adorador. Foi isso que Deus encontrou em Davi. Quando a palavra diz que Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração, não era pela perfeição de Davi, não, porque Davi tinha falhas, tinha erros, cometeu pecados, mas porque Davi era um homem que adorava a Deus. Quando ele conseguiu levar a arca de volta, a palavra diz que ele saiu cantando e saltando de alegria na frente da arca. Quando Mical viu isso, Mical disse, mas o que é isso? E pela atitude dela, ela não pôde gerar filhos de Davi. Porque ela rejeitou a adoração de Davi ao Senhor. Então nós precisamos entender que Deus procura em nós verdadeiros adoradores. E isso não tinha nos irmãos de Davi. Olha o que diz aqui. Deus enxerga não como o ser humano. O ser humano, gente, ele olha pela aparência. Quando eu trabalhava no supermercado, no tempo que eu trabalhei em Porto Alegre, a gente via que, olha, as aparências enganam. Chegavam pessoas lá, cheias de dinheiro, ricas. Eles iam para o mercado de bermuda, de camiseta e de chinelo. A gente via que eram pessoas que tinham condições pelo que eles levavam no carrinho. Mas eram pessoas simples, pessoas humildes. Nos tratavam bem, com respeito, com educação. Enquanto pessoas de menor poder aquisitivo chegavam ali com uma soberba, o nariz lá nas alturas, colocavam a melhor roupa que eles tinham em casa para ir no supermercado. E quando aquelas pessoas chegavam em casa das suas empresas, do seu trabalho, tudo que elas queriam era colocar um chinelo nos pés, descansar. E eles iam no mercado, porque eles tinham que levar as coisas para casa, para a família. Às vezes iam com a família para o supermercado, já para ter aquele momento em família. Então Deus, ele não olha pela aparência. Ele não vê se a pessoa é alta, é baixa, se ela é loira, se ela é morena, se ela é negra, se ela é branca. Deus não olha isso. Deus, ele olha o nosso coração. É isso que Deus vê. Quando eu era obreira na igreja, em Lajeado, um dia uma irmã foi à igreja e levou uma moça que era prostituta. Levou ela no culto. E a moça não queria ir na igreja porque ela estava de mini saia. Eu estava na porta, recebi ela com carinho. E daí a irmã disse, irmã, ela não queria vir no culto porque ela está de mini saia.
Eu abracei aquela mulher e ela com lágrimas nos olhos, e eu disse para ela: Deus não vai olhar para a tua roupa, Deus quer o teu coração. E ela encheu os olhos de lágrima quando eu falei isso. É isso que Deus procura, verdadeiros adoradores. Não adianta a pessoa se encher de ouro, de joias, não adianta a pessoa se vestir com a melhor roupa, sendo que aqui, tá sujo, tá contaminado, tá magoado, tá ressentido, tá adoecido. Quantas pessoas investem na aparência porque a alma está doente, o coração tá sujo. Aí elas começam a investir em coisas para suprir aquela falta. Elas começam a procurar e cada vez mais não é errado a pessoa se cuidar. Não é errado a pessoa ir num cabeleireiro, não é errado a pessoa fazer a unha, um cabelo. Não, ela tem que se cuidar. Só que às vezes, quando é uma vaidade excessiva, quando lascou uma unha, nossa, eu não posso ficar desse jeito, tem que ir na manicure, meu Deus. É um exemplo. Não. Vai lá, pega uma acetona, tira, compra um do mesmo jeito, pinta aquele pedacinho. Mas infelizmente, hoje, as pessoas elas estão priorizando a aparência. Mas elas não estão vendo como o Senhor vê. O coração, o caráter. E aqui, gente, diz: porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Elevada consideração. Isso que o homem faz. Ele vai totalmente pela aparência. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não foi este que Yahvé escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel declarou também: este não foi o que Yahvé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu: a nenhum destes Yahvé escolheu. Ele começou pelos 3 mais velhos, que eram aqueles 3 que eu falei que participavam lá do exército de Saul. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu: a nenhum destes Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Sabe o que significa aqui, gente? Deus, ele escolhe os improváveis. Tanto que Samuel, quando chegou ali, ele olhou para o primeiro e disse: é este. Deus disse: não, esse eu tenho rejeitado. Eu não olho como o homem vê, eu olho o coração. Quantas vezes aqueles irmãos mesmos zombaram de Davi, esculacharam de Davi, como eles fizeram lá no exército, quando o Jessé mandou Davi ir até lá para saber notícia deles. Quando ele disse que quem era aquele incircunciso, eles disseram: você veio aqui para quê? Para nos fazer passar vergonha? Para nos insultar? Foi assim que eles receberam Davi, com afronta. E aqui, Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé
assenhorou-se de Davi e Samuel retornou para Ramá. Então, olha o que diz aqui, gente. A palavra diz o quê? Eu honro os que me honram. Davi, ele era um homem que ele honrava a Deus. Ele buscava o Senhor no secreto. Ele era um verdadeiro adorador, enquanto os outros não. E Deus honrou ele na frente daqueles que zombavam e que esculachavam. E é isso que Deus faz conosco. Deus, ele nos exalta, ele nos honra diante daqueles que zombaram de nós, que nos afrontaram. Isso já aconteceu comigo. Então, você precisa entender que você foi escolhido, você foi chamado. Não importa o mal que tenha se levantado, o demônio que tenha se levantado para te afrontar, para te entristecer, para roubar a tua paz, para tirar a tua alegria, para te tirar da presença do Senhor. Porque Deus conhece o teu coração e Ele sabe que você tem buscado a Ele de todo o coração. Então o Senhor, Ele vai guerrear as tuas guerras, assim como Ele fez com Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E nós precisamos, gente, entender isso. Que Deus, ele sempre vai honrar aquele que honra ao Senhor. Deus, olha o que aconteceu aqui com Davi. Quando Davi escreveu o Salmo 57, eu vou ler aqui a partir do versículo 2. Clamo a Deus, ó Altíssimo, Deus que sempre me dispensou sua proteção. Dos céus ele me enviará o seu livramento e salvação. Me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem impiedosamente. E olha o que ele diz aqui. A minha alma está cercada por leões ferozes. Tenho de repousar entre homens perversos, que por dentes têm lanças e flechas, e por língua uma espada afiada. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com tua glória. Estenderam uma rede para os meus passos, isso abateu minha alma diante de mim, cavaram um fosso, porém eles mesmos caíram nele. Meu coração está disposto, ó Deus, meu coração está livre do medo. Quero cantar e entoar louvores. Desperta, ó minha alma, harpa e saltério. Despertai, quero no despertar da aurora até amanhã. Graças te darei, Senhor, entre as nações e te louvarei, pois teu amor se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com tua glória. Aqui Davi, ele estava dizendo o quê? Que ele deixou de cuidar de ovelhas e teve que enfrentar novos inimigos, novos desafios, quando ele foi chamado pelo Senhor para ser rei. E Deus o tempo todo foi com Davi, guardando ele e livrando ele de todos os inimigos que se levantaram contra ele. Porque Davi era um homem que buscava sempre a direção e a bênção de Deus. Veja que até Samuel ali, em algum momento, ele se precipitou. E Deus disse, não é esse. Esse eu rejeitei, eu não vejo como o homem vê. Então, às vezes, gente, nós precisamos cuidar. Às vezes não, sempre. Para não tomarmos decisões precipitadas. Nós precisamos aprender a esperar a resposta de Deus, a direção de Deus. Porque se o Senhor não tivesse dito para Samuel esse não, ele tinha ungido o homem errado. E Deus, ele coloca o melhor azeite para nos ungir.
Ele derrama o óleo da unção sobre a nossa cabeça. Ele cuida de nós. Ele guia os nossos passos quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração. Então eu quero que você fique com esta palavra no teu coração. Que você busque o Senhor. Que Ele possa encontrar em você aquele verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Que você seja verdadeiro com o Senhor. Que você coloque diante dele os teus medos, que você coloque diante dele aquilo que está se levantando para te tirar da presença dele, para tentar te paralisar. Que você coloque diante do Senhor, porque só Ele pode te derramar, te ungir com o óleo da unção, te encher do poder do Espírito. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que o Senhor possa encontrar em cada uma delas aquele verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. Que o Senhor venha se manifestar grandiosamente, Pai, sobre estas vidas, sobre estes corações. Que o Senhor venha derramar graça, unção, poder e sabedoria. Que eles saibam esperar no Senhor, confiar no Senhor e receber a resposta e a direção do alto. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.